Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai, ao Filho a quem quer bem. Amém. Vamos orar, irmãos. Maravilhoso Deus, a tua palavra, Pai. A tua preciosa palavra, ainda que em incredulidade não a temos, Deus, por muitas vezes como preciosa. Livre-nos, Deus. Livra-nos de qualquer outro assunto, de qualquer outro tema, de qualquer preocupação, Deus. Que a nossa preocupação, Deus, seja reter a Tua palavra. Que a nossa cobiça, Deus, o nosso maior interesse, seja acolher a Tua palavra, Deus, para que resida em nós. Nós precisamos dessa sabedoria, Deus. O mundo, com a sua própria sabedoria, tem se autodestruído, Pai. O mundo cada vez mais cai, o mundo cada vez mais piora. Por mais que se fale de paz, só rumores de guerras, Deus, ódio e pestes, ó Deus, tragédias. Livra, Pai, o teu povo. Precisamos, Pai, da sabedoria que vem do Senhor. E assim nós clamamos agora, Pai. Cristo Jesus, onde estão entesourados, Pai, nele, toda a sabedoria. Então, Pai, nos permite rebuscar, Pai. Nos permite ir até Cristo, Pai, o tempo todo, desejá-lo, Pai. E assim, Pai, absorver cada vez mais do Senhor e sermos edificados. Edifica a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tema continua sendo Pai que se dirige ao seu filho. E eu já dei exemplos, sobre pai que trouxe à sua mente talvez algo parecido, algo bem parecido, alguma lição que você ouviu do seu pai, talvez de um avô, daquele seu responsável, da sua mãe. E aí certamente você se familiariza com isso. Coisas que eu ouvi, que eu guardo para o resto da minha vida. O tema continua. Eu só quero que vocês não esqueçam a figura do próprio Deus, dizendo, olha, o meu relacionamento com vocês é de pai para um filho. Vejam só, daquela figura de um pai de proteger, daquela figura do pai de nutrir, daquela figura do pai de amar sem reservas. Mas custe o que custar, ele vai endireitar os passos dos seus filhos. Custe o que custar. Observe então, irmãos, mais uma vez, com que linguagem o pai diz ao filho. É como se ele dissesse assim, olha, para de tentar ser esperto. É o que nós filhos, muitas vezes, ousamos fazer sempre. O pai ainda está no meio do seu ensino, e o pai muitas vezes quer dizer assim, olha, você é muito novinho ainda. Você não tem nem plumagem ainda nas suas asas e você já quer decolar, e você já quer voar. Então, para um pouquinho e escuta. Alarga os ouvidos e me escuta. Você vai precisar dessas instruções. Então, ele diz aqui agora, mais uma vez no versículo 6. No versículo 7, irmãos, me perdoe. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. A tendência geral da humanidade é olhar para si mesmo e tomar as decisões. E ter convicção de que sua decisão é boa. Ela é pertinente, ela é conveniente e eu tenho segurança nela. Vamos lá, irmãos, então, reportar a nossa mente para o início de tudo. Dessa árvore vocês não vão comer. Dessa árvore há uma proibição. De todas vocês podem comer, menos dessa. Quem disse foi o Pai Supremo e Absoluto, com sua palavra verdadeira e absoluta. Inegociável.
A mulher, no seu próprio entendimento, na sua própria sabedoria, diz o texto que ela viu que era agradável aos olhos e boa de se comer. Isso é a sua conclusão. Aquele fruto era terrível, horrendo, mortal. Mas ao seu próprio entendimento, aos seus próprios olhos, é o que diz o texto em Provérbios. Veja a mesma alusão. Aos olhos da mulher, a árvore era o quê? Boa para se comer. E aqui em Provérbios, Deus está dizendo, não seja sábio aos seus próprios olhos. Aos olhos de Adão, que estava certamente do lado ali. Aos olhos de Adão, não era algo tão terrível porque ele não se intrometeu. Porque ele não veio a intervir. Porque Adão não protegeu a sua esposa. Porque Adão não salvou, porque Adão não amou como deveria ter amado. Mas ele simplesmente, aos seus próprios olhos, achou que a mulher poderia tomar a decisão certa. Aos seus próprios olhos, ele achou que a mulher poderia liderar ali aquele momento. Ele permitiu que a mulher liderasse. Aos seus próprios olhos, a mulher poderia ser o cabeça da situação. E aí, simplesmente, queridos, aos seus próprios olhos, os homens caem. Irmãos, vejam, o exemplo do Éden e aí o exemplo de toda a humanidade. Veja, irmãos, bíblica ou extra-bíblica, se formos ver na Bíblia e se formos ver história, nós vamos ver sempre a queda da humanidade por serem sábios aos seus próprios olhos. Então, como que, com um elixir maravilhoso, como que algo, um remédio poderoso, a solução poderosa para esse filho, o pai diz, eu vou te apresentar então o que é que você pode ter para que se livre dessa soberba, dessa arrogância, desse mal, de achar que consegue tomar as decisões, de achar que aquilo que você pensa é o correto, é a melhor coisa a ser feita. Então ele diz, olha, teme ao Senhor. E aí ele já vem repetindo isso sobre ser o princípio da sabedoria. Então ele junta aqui a piedade e a ética. Tá? Teme ao Senhor e aparte-se do mal. Você vai temer ao Senhor e, logicamente, a consequência disso é que você não vai praticar o mal. Então, você ter uma vida piedosa e eticamente você é natural que você tenha, você vivendo, esse é o elixir, essa é a porção maravilhosa que você vai ter para que você viva bem. E ele vai colocar aqui as consequências. Ele vai apresentar as consequências de você temer ao Senhor, porque isso é o princípio da sabedoria, de você tomar as decisões corretas quando você se aparta do mal. Veja só, se não fizer aos seus próprios olhos, se você reconhecer ao Senhor em todos os seus caminhos, é lógico que você vai bem. Foi isso que nós vimos, que você vai bem. Foi isso que nós vimos nos versículos anteriores. Então, irmãos, observe o que ele vai dizer no versículo 8. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Irmãos, a tradução aqui literal para o corpo é umbigo. Saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos, medula para os teus ossos. Então, literalmente é umbigo e medula. O meio pelo qual a criança, o embrião, ele se alimenta, o meio pelo qual ele vai ser nutrido em sua medula, em que ele vai se alimentar e estruturalmente nos seus ossos ele vai ser fortalecido. Então veja, ele quer com isso dizer o todo da vida do ser humano. Ele quer dizer, veja, algo externo nosso. Veja, eu sou ligado ao umbigo da minha mãe e é através dela que eu sou alimentado e que a minha vida vai ser estruturada. Então, se eu receber algo, não aos meus próprios olhos, mas eu receber algo daquele que me nutre, daquele que estrutura a minha vida, daquele que fortalece a minha vida, daquele que de fato vai me dar vida e vida em abundância, veja, algo fora meu, é algo fora de mim e não aos meus próprios olhos. O que ele quer colocar aqui é livrar a gente de uma autonomia, de uma individualidade. Então, quando o ser humano se sente autônomo, quando ele acha que é,
individualmente ele vive, veja só, é a ruína dele. Se ele teme ao Senhor e se ele se aparta de tudo aquilo que é mal, observe, irmãos, toda a sua vida ela vai ser estruturada. Ele vai ser alimentado e ele vai ser estruturado. O osso, que é o esqueleto, né, as estruturas vão ser fortalecidas pela medula e você vai estar recebendo aquilo que vem de fora, todo o alimento que vem, no caso aqui, da sua mãe. Então, ele vai dizer, olha, sua vida vai ser formada sem nenhuma, podemos dizer assim, viu, queridos, não espiritualmente falando, imperfeição. Você vai ser estruturalmente saudável. Quando nós olhamos, irmãos, para alguém piedoso, quando olhamos para alguém de fato piedoso, nós vamos ver a estrutura da sua vida. Ainda que não podemos olhar para a condição financeira, porque até mesmo nisso o Senhor não o desampara. Mas veja, aquela pessoa, nós usamos uma linguagem muitas vezes, ela é uma pessoa equilibrada. Aquela pessoa é uma pessoa sábia, aquela pessoa é uma pessoa equilibrada. E aí você olha ao redor daquela pessoa e você vê como é que ela age com a sua esposa, aquele marido age com sua esposa, você vê como é a criação dos seus filhos, você vê como é o todo daquela pessoa, você vê como é aquela pessoa no trabalho, o que é que as pessoas pensam daquela pessoa no seu ambiente de trabalho, como é que aquela pessoa é vista. Ainda que a pessoa não compactue com as impiedades, com os males que existem no trabalho, como você é visto dentro do trabalho. Você é respeitado, apesar de não concordarem por conta da tua vida piedosa, mas você é respeitado. Do que é que eles reclamam de você? Sobre uma vida piedosa ou arrogância, estupidez, individualidade? Então, irmãos, vejam, se temermos ao Senhor, de fato, esquecermos o nosso próprio eu, e eu receber do Senhor essa instrução, eu serei de fato estruturalmente bem alimentado. Ele quer colocar aqui, irmãos, como a figura de um alimento ser necessário para a vida do ser humano, assim mesmo a instrução vinda de Deus. Veja, como o alimento é necessário para a nossa manutenção diária, ou para quem está em formação ainda, as crianças que estão crescendo, como a figura aqui do umbigo, né, do embrião no ventre. Vejam, como é necessário uma boa alimentação e o que o bebê recebe do ventre, do umbigo. Irmãos, a alimentação só é passada para o bebê, aquilo tudo é filtrado e ele tem uma super alimentação, algo de fato das mãos do próprio Deus. Algo que a ciência, quando vai rebuscar isso, fica maravilhada. Veja, o bebê só recebe aquilo que é pertinente, só aquilo que é maravilhoso, só aquilo que é próprio para que ele cresça com saúde. Todos os nutrientes. Então, o que é que Deus quer passar para nós? Qual a intenção do autor inspirado por Deus aqui a passar? Assim como vocês necessitam diariamente e constantemente de um alimento saudável, a necessidade de vocês de temer a Deus, de se apartarem do mal, da mesma forma, livrando-se de vocês mesmos. Não esqueçam, irmãos, a necessidade que vocês têm de sabedoria, a necessidade que vocês têm de instrução, veja, não vem de vocês. Não vem de vocês, mas vem do próprio Deus, vem da sua palavra. Então, versículo 9, ele vai dizer: honra o Senhor com todos os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E a consequência disso, o versículo 10, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Queridos irmãos, veja as consequências de se ter uma vida estruturada. Vê, ele está falando isso aqui de mim, do meu coração e da minha consciência. É o que ele falou até agora. Eu me livro de mim mesmo e eu sou alimentado por algo externo, que é do próprio Deus, um alimento saudável, estrutura para a minha vida. Eu estando bem estruturado, ou eu já disse, na linguagem humana hoje, eu estando bem equilibrado, sendo uma pessoa sensata, sendo uma pessoa sábia, uma pessoa piedosa, aí ele vai colocar agora, é natural que externamente minha vida vá bem. É natural que fora de mim as coisas vão bem. Ele vai falar dos meus negócios.
Ele vai falar agora de dinheiro. Ele vai falar agora de trabalho. Ele vai falar agora de tudo ao meu redor. E esse exemplo que ele coloca é acerca das bênçãos que Deus derrama para as nossas vidas. E ele diz assim, olha, eu vou dar a vocês, sabendo que vocês vão usar para a minha glória. Irmãos, Deus dá porções mais a alguns e menos a outros, tá? E o contentamento deve ser igual. O contentamento deve ser igual. Ah, porque o Senhor ama mais aquele, porque deu mais a ele e deu menos a mim. Ou então porque eu sou menos, porque Deus me deu menos financeiramente falando. Irmãos, acredito que a nossa igreja está livre dessa insensatez, mas que o Senhor continue nos admoestando e falando aos nossos corações. Então ele diz, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. O autor ele vai pegar até um princípio lá, de Gênesis capítulo 4, sobre Abel colhendo e dando as primícias, dando as primícias, né, do seu rebanho. Então vejam, esse princípio ele vai discorrer por toda a Bíblia. Era comum do povo de Deus eles pegarem as primícias e assim ofertarem ao Senhor. Algumas igrejas hoje, algumas igrejas, a maioria delas são neopentecostais, das quais eles fazem isso, né? E existem nas igrejas dízimos, ofertas, e existe também o quê? As primícias. E eu já conversei com uma pessoa que dava primícia, ele disse, não, é a primeira parte do meu salário, a melhor parte dele, então eu dou à igreja, e aí depois eu tiro 10% do meu salário, dou à igreja, e aí depois desse 10% eu ainda procuro dar uma oferta também do meu salário. Ele está dizendo aqui com os teus bens, e ele não está falando aqui para dar à igreja. O texto não quer dizer isso, que você vai dar ao pastor, que você vai dar à igreja. Mas veja, honre ao Senhor com os teus bens. Isso vai muito mais além, inclusive, de atender ao necessitado, tá bom? Mas observe, irmãos, cuidado com o pensamento aos teus próprios olhos, com o que você vai fazer com os seus bens. Porque o pensamento é com o suor do meu rosto, isso aqui é tudo meu. De fato, ninguém vai se aproveitar disso. Isso é meu e ninguém vai ter participação com isso. É justo, é honesto, com o suor do meu rosto eu adquiri e quem quiser corra atrás. Então observe, irmãos, Deus está querendo dizer aqui, olha, quando ele diz honre, é porque Deus já está dando, tá bom? O pai está falando assim para o filho, filho, tudo que você recebe de Deus já, dos seus bens, eu quero que você honre a Deus. Você que é uma pessoa estruturada, você que é uma pessoa sábia, eu quero que você honre ao Senhor com tudo aquilo que Ele lhe dá. Então, irmãos, ele vai dizer que o resultado disso, quando você honra a Deus, irmãos, isso aí é por demais verdadeiro, e deixa eu apelar para a experiência, tá bom? Ela é bíblica e extra-bíblica. Não que eu confie em experiências, tá, irmãos? Mas naquilo que eu posso ver, vivenciado pela vida de alguns irmãos, é daqueles irmãos mais abastados que contribuem sempre, que ajudam sempre o necessitado, que usam os seus bens para a glória, o Senhor abençoa. O Senhor abençoa, o Senhor abençoa. Eu já conversei com alguns deles que dizem assim, eu não sei de onde vem, pastor, mas eu sei que o Senhor abençoa. Então, assim, essas pessoas vivem tanto essa experiência maravilhosa que é estimulado a cada vez mais usar os seus bens para a glória de Deus. Irmãos, entendam, tá? Usar o dinheiro para a glória de Deus não é simplesmente dar aos pobres, contribuir com a igreja ou se desfazer do dinheiro. Não é simplesmente isso, tá? Existem muitas e muitas maneiras de você usar os seus bens para a glória de Deus. Então, ele vai dizer que a consequência disso, o versículo 10, vai se encher fartamente os teus celeiros e vão se transbordar de vinho os teus lagares. Os lugares onde se pisavam as uvas, irmãos. Para vocês verem, os lagares naquela época, a primeira parte dos lagares, eles eram feitos de pedra para que a uva fosse pisada. Depois tinha uma talha nesse lugar de 2 metros, né? Vejam só. Onde a uva era colocada para ser pisada, esse lagar, a primeira etapa dele de pedra tinha 2 metros. Imagina um lugar como era grande para que a uva pudesse ser pisada. E depois a talha de pedra escorria para um lugar de madeira, que eram os depósitos.
E aí esse se encher vai dizer transbordar. Veja o que acontece, qual é a consequência. Esse suco da uva extraído para fazer o vinho, ele nem se terminava de pisar ele e simplesmente ele já estava derramando, já estava transbordando a medida daquele barril onde se recolhia o suco para, enfim, continuar o processo para fazer o vinho. Ele não tinha onde colocar mais. De tanto que tinha, aquela coisa sobejava e derramava de fartura que o Senhor dava. Ele não tinha mais onde guardar de tanto que o Senhor o abençoava. Então, queridos, observem bem o que o pai está dizendo ao filho. Filho, teme ao Senhor, faz o que é bom. Esquece dos teus próprios olhos, que muitas vezes quer enganar você, o teu próprio coração, para que você seja sábio. Filho, não faz a tua vontade. Filho, veja só, receba de fora, receba de Deus, não nos teus próprios olhos, não no teu coração. Veja, não te alimente do teu próprio coração, da tua vontade. Recebe de fora, tu vai estar estruturalmente bem na tua consciência, no teu coração, por dentro e por fora. E veja, tu vai ser abençoado por mim. E de que maneira tu vai ser abençoado? De maneira que não vai faltar nada para você. Pelo contrário, tu vai ver que falta um courinho, como a gente fala. Veja, se você honrar, continuar honrando toda vez que eu lhe der. Se toda vez que eu lhe der você honrar, usar os teus bens para a glória de Deus, eu vou continuar te abençoando. Que maravilha, irmãos! Que maravilha! E alguém vai dizer, é essa vida que eu quero. Isso é prosperidade, pastor. Pastor, a sua pregação hoje foi teologia da prosperidade. Veja, se eu atender à vontade do Senhor e não a minha, se eu temer ao Senhor, eu vou ser uma pessoa rica, eu vou ter prosperidade. Irmãos, o texto não está aqui de forma nenhuma dizendo que você vai ficar ausente de problemas. Tá bom? Mas observe, mas o Senhor falou aí só de prosperidade, que maravilha. Isso é o natural. Amém, amém, louvado seja Deus. Agora, irmãos, tem uma coisa que o Senhor não faz, que é esconder. Esconder a sua insatisfação, esconder a sua ira, esconder a sua oposição ao pecado, para que possa entreter ali os ouvintes e para que o homem possa vir a ele. Irmãos, Deus nunca faz isso. Veja, Deus nunca esconde a mão também da qual ele bate, a mão da qual ele pesa, para que possa enganar os homens e dizer, venha, eu vou te dar o vinho, eu vou encher os teus lagares, eu vou te dar bênção, venha que tua vida vai ficar bem fácil de viver, venha, venha, e venha que eu vou lhe dar isso, isso, isso. Eu sou uma lâmpada mágica, me esfregue e eu vou atender todos os seus desejos. O Senhor não esconde também a mão que ele disciplina. Todas as bênçãos são dadas, já disse a vocês, amém, você fala no seu coração, aleluia, obrigado Senhor, é isso que eu quero. E aí logo depois, irmãos, versículo 11 ele vai dizer, filho meu, filhão vem cá, senta aqui, presta atenção, se você rejeitar a minha palavra, se você rejeitar essa proposta de vida que eu tenho para você, o que eu desejo para a tua vida, se você não quer ser uma pessoa equilibrada, estruturalmente sadia na sua mente, no seu coração, se você não quer ser abençoado por Deus, veja só, você vai receber a vara da disciplina. Irmãos, está bem em conexão naquilo que nós estamos vendo à noite em Hebreus, capítulo 12. Hebreus tomou esse texto aqui, eu citei na pregação de Hebreus passada, né? No domingo passado. Hebreus está pegando esse texto aqui emprestado. Ele está tomando esse texto aqui e citando lá aos irmãos hebreus. Vejam só, olha o que ele vai dizer. Filho meu, versículo 11, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o filho ao pai a quem quer bem. Filho meu, não se desvie da minha mão
todas as vezes que eu pesar sobre vocês. Olha, João Calvino vai dizer algo mais ou menos assim, quando a mão de Deus pesar sobre você, lembre-se sempre de louvar ao Senhor, porque é a mão dele. Imagina, irmão, se a mão que pesa sobre vocês é a mão do mundo. Já pensou, irmãos? Já pensou se for o mundo te esmagando, te espremendo? Já pensou se é o teu próprio coração que te esmaga e te faz sentir dor? Mas de olhar que é a mão do Senhor me corrigindo. Irmãos, um pai que ama, ele não é omisso. Um pai, quando vê o seu filho se desgarrando do caminho, o pai, quando vê o seu filho procedendo mal, ele já consegue antever, ele já consegue dizer assim, se esse meu filho continuar obstinadamente, ou seja, sem que ninguém convença ele do contrário, que ele está errado, que ele não está temendo a Deus, que ele não está apartando-se do mal, mas está comungando do mal. Se eu não livrar ele disso, eu não estou amando a ele. Então, o que João Calvino quer dizer é, quando o amor de Deus pesar sobre você, não se desvie dela, porque é a prova do amor dele. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3, no versículo 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Seja zeloso, então, e se arrependa. Veja, eu só disciplino, eu só repreendo a quem eu amo. Talvez seja o motivo porque você vê o mundo andando tão aparentemente feliz, né? Tão solto e tão livre. É como o filho do vizinho mesmo. Vocês não estão lembrados, não? Vocês não estão lembrados, irmãos? Olha, eu tive perto de algumas crianças e graças a Deus as minhas filhas não estavam perto. E aí, uma das meninas estavam chegando assim e as outras impressionadas disseram assim, a tua mãe, o que foi que ela fez? E ela simplesmente, com a cara bem de deboche, disse, minha mãe não fez nada comigo. Aí as outras fizeram, ai. As outras sussurraram e disseram assim, que mãe. E a outra disse, que mãe maravilhosa. Aí uma disse, a minha tomou o celular por uma semana. A minha tomou o meu celular por um mês. E a outra disse que é por tempo indeterminado. E elas começaram a fazer queixas da mãe, e murmurações e murmurações. E aquela outra estava em pé, e era um destaque. E a cara dela, irmãos, era de uma cara de sobriedade, era um engano, né, de tranquilidade, e ela continuava se orgulhando, dizendo, minha mãe não fez nada. Ela simplesmente foi, tá bom, foi isso que aconteceu? Tá bom, minha filha, sem problemas. E todas as outras murmurando das suas mães porque castigaram. O castigo foi pouco, né? Seja lá o que elas fizeram, mas o castigo foi pouco. A prova, irmãos, de um pai que não ama seu filho, quando ele não castiga. E a prova de um filho que quer ser amado menos por seu pai, é quando ele esquiva a sua mão. Quando ele tenta tirar a mão do Senhor, que tenta o espremer, que tenta o apertar, que o tenta corrigir. O versículo 12 vai deixar isso bem claro. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao Filho, a quem quer bem. Meu irmão, minha irmã, sobre o Senhor querer o teu bem, você tem dúvida disso? Você tem dúvida de que Deus quer o seu melhor? Irmãos, lembram quando na oração de súplicas e ações de graças eu digo assim, peça mesmo ao Senhor. Confie em Deus. Esse negócio de que vocês já ouviram que presbiteriano é frio, que não crê no poder do Espírito Santo, isso é mentira. Nós cremos que Deus move no impossível, que Deus opera milagres hoje, nós cremos.
Aí eu digo mais assim para vocês, Deus tem todo interesse em abençoar a sua vida. O que é próprio seu é pedir. O que é próprio seu é submeter-se. Se humilhar, e se humilhar de uma maneira maravilhosa. Se humilhar que é reconhecer que eu não posso não, Deus. Se humilhar é esse reconhecimento, Deus, eu não posso, eu não sei me livrar desse problema, eu não sei sair desse emaranhado. Eu quero ter paz, Deus, eu quero ter alegria, me dá, eu não consigo. Eu já procurei em tudo, mas não consigo achar. Essa humilhação. Irmãos, o seu bem, irmãos. Veja, tenha certeza disso. Saia daqui hoje nessa convicção de que esse Pai, que esse Deus maravilhoso, Ele lhe quer bem. Agora veja, nesse querer bem na sua vida, Ele quer encher os teus lagares. Ele quer que transborde do suco de uva. Ele quer que transborde de vinho. Ou seja, Ele quer que tu tenha uma vida tranquila, apesar dos problemas, tá? Em toda plantação vai ter a praga lá, o bicho que vai comer a uva e tal, mas veja, o Senhor não vai deixar faltar. Apesar dos problemas, tu vai ter paz e tranquilidade nessa vida. Vejam só, o Senhor quer o teu bem. Veja, é como se eu dissesse, irmãos, sinta nessa palavra o massagear de Deus no teu coração. O Senhor quer o seu melhor. Agora, se você não quer temer ao Senhor, se você não quer se apartar do mal, se você quer continuar se achando, se você quer continuar tomando as decisões da sua vida, irmãos, não tem outra coisa a não ser o Pai que vai mostrar a você, quem manda aqui sou eu. Veja, o meu Pai me quer bem, mas toda vez que eu desobedecer a Ele, e eu quiser mandar que nem Ele vai dizer, eu vou mostrar a você quem é que manda nessa casa. Eu vou mostrar que você não tem autonomia, coisa nenhuma. Eu vou mostrar que você está errado agora. Eu vou pegar a vara. Então, irmãos, como filhos sábios, como filhos prudentes, aceitemos a mão do Senhor nos corrigindo. Meu irmão, minha irmã, deixa eu dizer uma coisa a você. Está doendo, está machucando. Irmãos, suporte. Quando ele diz aqui, ele diz a mesma linguagem que o autor de Hebreus. Ele fala sobre, não tinha enfades aqui da sua repreensão, né? No versículo 11. Em Hebreus ele fala, não desmaie. Veja o que Deus quer dizer, suporte. Meu irmão, minha irmã, eu não sei quanto mais Deus vai espremer ainda. Eu não sei quanto mais vai doer. Mas isso é o amor de Deus na sua vida para lhe corrigir. Depois dessa repreensão, você estará mais forte, você estará mais sábio, você estará livre do teu próprio coração e assim fazer a vontade de Deus. Meu irmão, abra sua Bíblia em Efésios. Os salmos, eles são cheios de textos falando sobre a gente fazer a vontade de Deus. Se livrar dos meus próprios olhos, que é o maior perigo aqui. É o Pai dizer, não seja sábio aos teus próprios olhos. O Salmo vai falar muito sobre a gente fazer a vontade de Deus e não a nossa. Mateus, no capítulo 6, nós vamos ver a oração do Pai Nosso. Lá no versículo 10, nós vamos ver, seja feita o quê? A tua vontade. Não aquilo que eu acho que deveria ser feito aos meus próprios olhos. Vocês estão lembrados de Pedro? Que quantas vezes ele se adiantava e representava o colegiado apostólico e dizendo coisas assim, erradas, com a maior boa intenção. Lembra dele quando disse, Senhor, longe do Senhor morrer por nós na cruz, que é isso? Arreda, Satanás. Arreda porque tu não cogita das coisas dos céus, mas dos homens. Ou seja, arreda, Satanás, porque tu está cogitando sabedoria aos teus próprios olhos. Aos olhos de Pedro foi Jesus Cristo, o Senhor morrer por nós. Nós não merecemos isso. Era a melhor das intenções, irmãos. O Senhor Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Lá no capítulo 7,
No versículo 21, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mateus 7, 21. Mas eu pedi para que vocês abrissem em Efésios, capítulo 1, que eu queria que vocês vissem para onde tudo converge. Para aquele que acabou de falar agora em Mateus. O que é que Paulo, escrevendo aos Efésios, fala sobre exatamente o contrário de ser sábio aos meus próprios olhos, mas de buscar a vontade de Deus? Efésios capítulo 1, versículo 9 e versículo 10. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Veja, nos mostrando, revelando a nós, não a sabedoria aos meus próprios olhos, mas a sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em quem, irmãos? Que propusera em quem? Em Cristo. De fazer o quê? De fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus, como as da terra. O que Cristo havia dito, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus. Paulo entendendo bem e dizendo aos seus irmãos em Éfeso, amados irmãos, daquilo que foi revelado, o mistério de Deus, a sua vontade, tudo vai convergir nele, tudo diz respeito a ele, a Cristo. Ele que o tempo todo dizia assim, olha, não a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade daquele que me enviou é essa. Irmãos, ter um caráter cristão, ser a imagem de Cristo, aquilo que ele, como modelo, dizia, a vontade do meu Pai que está nos céus, a vontade do meu Pai que está nos céus. Queridos, assim como eu e você, a todos os quais queremos ir bem, está estruturados pelo Senhor. Irmãos, sermos privados da sua disciplina ou quando formos disciplinados, suportá-la, aceitá-la em amor, em reverência, em obediência. Veja, queridos, quando a nossa vontade convergir em tudo para o Senhor Jesus Cristo, comendo, bebendo ou fazendo qualquer outra coisa. Que assim seja, queridos, que assim seja o seu estar bem para sempre. Estamos falando de uma vida aqui, irmãos. Estamos falando de uma vida que agora é, que você pode ter hoje, porque aqui a de vir está garantida, irmãos. Que Deus nos abençoe. Amém.